Olá, está começando mais uma Identidade. Eu sou o seu programa de boas conversas. Eu sou a Gabriela Frontini e para mim é um prazer imenso ter a sua companhia aqui com a gente. Hoje a nossa conversa é com o Guilherme Alves, gerente de projetos da SaferNet Brasil, uma organização que trabalha para tornar a internet um lugar mais seguro e consciente. A gente vai falar sobre os riscos que as crianças e os adolescentes enfrentam na internet, o uso indevido da inteligência artificial e o que nós podemos fazer para proteger e orientar essas novas gerações. Em 30 segundos, o Guilherme vai estar aqui com a gente. O Identidade vai para um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes e eu espero por você. Não saia daí. A internet mudou o jeito como a gente se informa, trabalha, aprende e até se relaciona. Ela aproxima, facilita, dá voz, mas também esconde armadilhas que muitas vezes passam ali despercebidas até que alguém se machuque. Num cenário cada vez mais digital, cuidar de crianças e adolescentes exige um olhar atento. Mas não só porque eles fazem online não, viu? Mas para como nós estamos preparados para orientar, prevenir e proteger. E para conversar sobre isso, a gente traz aqui hoje um tema tão necessário. Nós recebemos o Guilherme Alves, que é gerente de projetos da SaferNet Brasil. Quero agradecer sua presença, seja muito bem-vindo aqui, Guilherme. Obrigado, Gabriela. Um prazer estar com vocês aqui, conversando sobre esse tema que é tão importante, né? É verdade, muito importante, relevante, a gente precisa sempre informar as pessoas. Guilherme, há quanto tempo que você trabalha na SaferNet? O que você fazia antes e por que você decidiu trabalhar nessa instituição específica? Bom, eu sou jornalista de formação, então, dentro da área de comunicação, esses são temas já presentes, né? Eu estou na SaferNet já há 5 anos, trabalhando nas temáticas de educação, projetos de conscientização, e eu conheci a SaferNet a partir de um dos projetos de conscientização de jovens. Então, a partir disso, eu comecei a me interessar mais pela área e hoje tenho o prazer de poder também trabalhar com isso, conversar com tantas pessoas, tantos educadores sobre esses temas. E já nesse meio, por 5 anos, né, na SaferNet, alguma história em particular, algum acontecimento te chamou a atenção e você pode compartilhar aqui com a gente? Olha, são muitas histórias, Gabriela, que envolvem, em especial, esse contato que a gente tem com as pessoas, né? Então, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com políticas públicas, com ministérios, com Secretaria de Educação, mas acho que o mais especial é quando a gente consegue, de fato, conversar com as pessoas e ver esse impacto, a importância de falar sobre esses temas, sobre internet segura, sobre cidadania digital. Então, uma história, por exemplo, foi quando eu tive a oportunidade de visitar vários municípios do interior da Bahia para levar os nossos projetos de cidadania digital nas escolas e poder entender ali na prática o que as pessoas precisavam, o que os professores e as professoras, o que os estudantes tinham de necessidade, como a gente poderia apoiar, colaborar juntos e aprender também com isso, né? A SaferNet existe, na verdade, desde dezembro de 2005, né? São quase 20 anos ali de atuação. O que ela faz exatamente? Que projetos que ela desenvolve? A SaferNet é uma ONG que trabalha em 4 eixos, né? Nós somos um centro de internet segura. Nós temos um eixo que envolve canais de denúncia, então pessoas podem denunciar conteúdos na internet que são conteúdos de violações de direitos humanos. Nós temos um eixo que também envolve o apoio, orientação, acolhimento de vítimas de violência na internet, com um canal de ajuda. Temos um terceiro eixo que envolve vários projetos diferentes de educação e conscientização, com públicos muito diversos também, e um quarto eixo que envolve o engajamento de jovens, então também trazer a juventude, adolescentes e jovens para falar sobre isso, para aprender e para agir sobre isso também. Então esses eixos todos eles se retroalimentam e a gente consegue de alguma maneira colaborar também com essa discussão aqui no nosso país. Ou seja, são eixos muito importantes que se complementam e com certeza têm feito a diferença aí na vida de muitas famílias, né? Porque os avanços tecnológicos estão ali cada vez mais rápidos, a gente quase não acompanha tanta tecnologia. E a tecnologia em si, ela não é de tudo negativa. Agora, o que vai definir se ela é boa ou ruim é a forma como ela é usada. Que tecnologias têm sido ali um ponto de atenção que a SaferNet tem trabalhado em cima, Guilherme? Olha, Gabriela, você trouxe um ponto que eu acho que é muito importante nessa discussão, que é essa aceleração, né? É muito rápido, as coisas mudam muito.
Então, quando a gente fala hoje de tecnologias em 2025, é bastante diferente de coisas que a gente falava há 5 anos, há 10 anos, né? Uhum. A gente tem acompanhado muito isso e acompanhado em especial essas dúvidas que surgem das pessoas comuns, né? Que utilizam a tecnologia no seu dia a dia, não são especialistas e são aí bombardeadas por muitas dúvidas sobre como utilizar de forma mais segura, como evitar os riscos e como, no caso aqui na nossa conversa, orientar crianças e adolescentes numa discussão de autonomia, né, de dependência, mas também de cuidado. Sim. A gente tem acompanhado com muita preocupação, por exemplo, esse rápido desenvolvimento da inteligência artificial, Uhum. que nos últimos 2 anos, 3 anos no máximo, mudou já radicalmente muito de como a gente utiliza a internet. Então, as pessoas começaram a utilizar isso cada vez mais, deixou de ser uma coisa de nicho, e a gente sabe que crianças e adolescentes já têm utilizado bastante. Então, falar sobre isso é super importante e é um dos tópicos que a gente tem se debruçado cada vez mais. A gente às vezes tinha em casa um computador, né, para a família toda, quem sabe ali num escritório ou num quarto que seja. Hoje em dia não, cada um tem o seu smartphone na sua própria mão. E como o Guilherme comentou, muitas crianças e adolescentes já têm ali o seu aparelho, já fazem uso dessa tecnologia. Agora eu quero saber o que vocês têm feito, Guilherme, para investigar justamente a inteligência artificial, como você falou aqui, e até aplicativos de mensagens, de forma que possam ali evitar que crimes aconteçam, porque o cenário digital é um cenário que a gente tem visto muitos crimes, muitos golpes, muitos assédios, enfim, várias coisas que têm prejudicado não só as crianças, os adolescentes, os adultos, as famílias em geral. Claro, acho que para enfrentar essa discussão, uma discussão que deve envolver, claro, as empresas, o governo, a sociedade civil, é importante que a gente tenha dados, né? Que a Uhum. gente consiga entender do que a gente está falando. E dentro desse tópico de IA, né, de inteligência artificial, a gente tem feito um trabalho importante de investigação. Uhum. Então, no ano passado, por exemplo, a gente lançou um relatório a partir de uma investigação que a gente fez no Telegram, que é um aplicativo de mensagens muito comum. E a gente fez uma investigação para entender como esses grupos que existem dentro do aplicativo podem conter ali práticas criminosas que afetam, em especial, crianças e adolescentes. E nesse relatório que a gente lançou, a gente descobriu mais de 3 milhões de usuários participando de grupos de mensagens nesse aplicativo no Telegram, onde há o compartilhamento de conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças e Nossa. adolescentes, venda desse tipo de conteúdo, utilização também de IA para criar esses conteúdos sintéticos manipulados. Todas essas práticas são criminosas, mas existe uma opacidade, né? A gente está Uhum. falando de grupos de mensagens que ali são privadas de alguma maneira, né? Então é Protegidos de difícil, alguma inclusive, forma, né? de fato, a investigação. E uma segunda iniciativa que a gente tem, mais recente agora, que está em curso, começando agora, é um projeto que está investigando como crianças e adolescentes, especialmente, têm utilizado a IA para criar deepfakes, né? Que são esses conteúdos manipulados que envolvem outras crianças e adolescentes em situações sexuais. A gente quer ouvir adolescentes que foram vítimas ou que já foram autores desse tipo de crime para, de novo, trazer dados qualitativos e quantitativos também de Uhum. como a gente pode enfrentar isso enquanto política pública, enquanto também educação e conscientização nas escolas. Isso é muito importante, né? Eu me lembrei agora de um caso, a gente estava de férias ali com alguns amigos, a minha filha é pequena, tem 8 anos, e o amiguinho dela tem um tablet, a minha filha ainda não tem nenhum aparelho eletrônico assim. O amiguinho dela tem um tablet e eles estavam ali jogando um jogo. E depois, à noite, quando a gente foi retirá-los do eletrônico para ir dormir, eles comentaram que estavam conversando com uma pessoa. Gente, a gente ficou muito assustada. Como assim, conversando com quem? Que jogo é esse? Aí a gente foi ver que estavam conversando com alguém. E a gente sabe que às vezes nem sempre é uma pessoa de boa índole, né? Que pode inclusive se fazer por criança, como se fosse uma outra criança, para assediar, enfim, conseguir algum material. Isso é muito perigoso. Então, é verdade que a gente ali perde às vezes o controle de tudo que a gente faz na internet, publica na internet. Por isso que é tão necessário ter um cuidado ali redobrado, não só como adultos, porque a gente também corre riscos de golpes na internet, mas em especial com as crianças e adolescentes. Agora, o que os pais e os cuidadores podem fazer para ajudar os filhos a não se extrapolarem ali, a não se exporem a perigos na internet, como a gente tem comentado aqui, Guilherme? O primeiro passo é a gente desmistificar um pouco a ideia de que essas crianças e adolescentes que estão crescendo em contato com essas tecnologias sabem de tudo, né? Infelizmente ainda existe esse mito Uhum. e é comum que também pais, famílias se sintam que sabem menos sobre isso do que os seus filhos. Mas quando a gente está falando de orientações sobre comportamento, sobre cuidados, sobre riscos, a gente está falando de habilidades que são para além da tecnologia em si.
Então, o que a gente estimula bastante é que as famílias, né, não só os pais, mas a família como um todo, às vezes pode ser um irmão mais velho, um primo, né, possa conversar sobre esses tópicos desde os primeiros contatos com a tecnologia. A gente tem caminhado, felizmente, cada vez mais numa visão de que esse primeiro contato com a tecnologia deve ser feito com bastante cuidado. Então, evitar, como você sinalizou, que as crianças, por exemplo, tenham seus próprios dispositivos. Às vezes você pode ter algum contato com o dispositivo do pai, da família, mas sempre mediado, sempre ali Sim. junto, conversando, explicando quais são os conteúdos e quais são os aplicativos e sites que são apropriados para aquela idade e o que pode ser um risco, o que deve despertar a atenção daquela criança. Para que caso ela venha ter contato com algum conteúdo violento, um conteúdo que possa ser nocivo, ela entenda que deve procurar ajuda e possa ter na família esse espaço de ajuda também. Com E certeza. nesse processo, né, que a gente sabe de pais e mães e famílias que podem se sentir menos preparados para lidar com isso, a gente faz um desafio que vamos trazer um diálogo mesmo. Talvez os filhos possam ensinar os seus pais algumas coisas assim, e os pais podem também ensinar os seus filhos. De fato, eles têm mais facilidade para lidar, né? Claro. Mas essa questão do conteúdo precisa ser monitorada por uma pessoa adulta responsável. Com certeza. A gente fala sempre da mediação, né? A mediação do uso de tecnologia pela família é importantíssimo na primeira infância, importantíssimo na adolescência. E, claro, conforme esse adolescente, por exemplo, vai se desenvolvendo, é natural que queira mais autonomia e independência, e isso são acordos dentro da família. E, claro, isso sempre vai partir também dos responsáveis. Não dá para a gente querer que o adolescente, a criança, tenha um uso super responsável se os pais, se os adultos de casa ficam ali utilizando de forma excessiva, não conversam dentro de casa, então também são acordos familiares, né? Sim. E as crianças e adolescentes aprendem muito pela observação, né? Se eles Claro. veem a gente ali usando de maneira exagerada, eles vão questionar. Você está querendo que eu largue o celular, mas você não sai do celular? Então a gente precisa também cuidar com isso, além de monitorar de perto o que de fato estão vendo, o que de fato estão fazendo. Isso é extremamente importante. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui na nossa conversa, Guilherme, mas logo depois a gente volta com mais informações sobre isso, viu? Porque no próximo bloco o Guilherme vai explicar pra gente o que é a cidadania digital e também do curso que a Cefenet fez para ali formação de professores nessa área, porque eu sei que a escola é também um pilar muito importante nessa conscientização. E você pode se juntar nessa missão do Anjo da Esperança, de levar esperança para quem sofre em silêncio, viu, gente? Para cuidar da mente que Deus nos deu, devemos primeiro entender como o cérebro funciona. E é isso que vamos te explicar de um jeito fácil, como você nunca viu antes. Neste mês, a sua doação especial vai nos ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã, referência no cuidado da mente. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou novo tempo. O Identidade está de volta. Hoje estamos conversando com o Guilherme Alves, que é gerente de projetos da Cefenet Brasil. No bloco anterior, ele explicou um pouquinho como a Cefenet tem atuado no combate ali à violência contra crianças e adolescentes na internet. E também mostrou como nós podemos ajudar a protegê-los. E se você quer saber como ensinar os filhos a se protegerem, eu quero apresentar para vocês a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter, porque esse material pode te ajudar com isso também, viu? Aqui você vai entender os perigos que o ambiente virtual pode trazer para o seu filho, vai identificar se ele sofreu algum tipo de violência e também como ensiná-lo a se proteger. E a revista está disponível gratuitamente, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. Escreve assim: quero a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter, e você vai recebê-la de graça aí na sua casa. No bloco anterior, Guilherme e eu estávamos conversando aqui sobre a Cefenet, comentamos que a escola também tem um papel importante ali, né? Nós, como sociedade, também podemos ajudar a proteger as crianças e adolescentes. O que a gente pode fazer e que a escola também pode ajudar nessa proteção, Guilherme? É importante a gente lembrar sempre que o dever do cuidado das crianças e adolescentes não está apenas na família, é um dever da sociedade. Então, as escolas são espaços importantes para isso, a mídia, né? A gente está falando de um contexto aqui no Brasil em que isso é defendido, isso é constitucional. Quando a gente fala das escolas, a gente não
não deve deixar de lembrar, claro, que a escola é um espaço essencial para discutir sobre isso. É lá que as crianças e adolescentes passam boa parte do seu dia e onde a gente pode puxar essa discussão a partir da lógica da educação, Sim. da prevenção e dessa mudança de hábitos, né? A gente teve hoje no Brasil, né, este ano no Brasil, uma mudança importante quando a gente fala de tecnologia, que foi a restrição do uso de celulares nas Nas escolas escolas. por crianças e adolescentes, que é uma medida importante, mas que deve ser acompanhada com certeza de conscientização. A escola não Uhum. deve se afastar disso, pelo contrário, a gente tem que aproximar ainda mais as escolas dessa discussão essa discussão que faz parte da vida dos adolescentes e das crianças. E mencionei ali no bloco anterior que a gente ia falar sobre cidadania digital. O que de Uhum. fato é isso? Esse é um termo importante para a gente falar, porque dá direção, né? A gente está falando desse uso de tecnologia para quê? É só para o entretenimento? É só para o lazer? É só para os estudos? Não, é para a cidadania. E isso envolve muitos aspectos, né? Não é apenas a cidadania na internet, mas entender também que hoje, quando a gente fala de ser um cidadão, ser uma cidadã, com seus direitos e deveres, com a sua participação na sociedade, isso também passa pelas tecnologias, porque nós, como você falou bem, estamos utilizando isso para tudo, para o trabalho, para o lazer, para os estudos. Então, a gente pensar essa condição de ser um cidadão, uma cidadã com seus direitos e deveres também na internet e Uhum. pensar como a internet, como essas tecnologias impactam também fora da rede, né? Nossa vida está muito misturada. E Sim. dentro desse contexto, pensar como a gente precisa criar formas de proteger as pessoas, em especial as crianças e adolescentes, também nesses ambientes digitais. Então, é uma cidadania plena como um todo, mas que hoje passa bastante também pelo digital. Verdade. E voltando um pouquinho na escola, a SaferNet oferece uma capacitação para professores, né? Qualquer um pode fazer essa capacitação, Guilherme? A gente tem muito prazer de poder conversar com os professores, né? Eu falei desse contato que a gente tem na ponta com os professores e, de fato, a gente oferece capacitações para que professores de qualquer área de conhecimento, de qualquer escola, pública ou privada, possa se capacitar sobre essas temáticas. A gente teve o prazer de lançar essa semana, né, recentemente, agora em julho, a capacitação para professores atualizada, tratando, por exemplo, dos temas de IA. E Uhum. essas formações elas são ofertadas em parceria com o Ministério da Educação, para que qualquer professor e professora do país possa se inscrever e possa fazer. É uma capacitação online, o que facilita bastante também para que os professores possam, de fato, ser certificados, né? Verdade. Agora, nem todas as escolas têm ali uma estrutura tecnológica completa, com acesso à internet o tempo todo, né? Para implementar essa disciplina de cidadania digital, a escola precisa ter uma infraestrutura básica, dar alguma orientação nesse sentido para a gente? A gente sabe que a realidade das escolas é muito diversa, né? Em especial na rede pública. A gente tem escolas que podem ser super equipadas, com muitos Uhum. equipamentos, com conexão, mas infelizmente a realidade ainda é muito diferente disso, né? E o que a gente defende sobre isso, Gabriela, é que essa é uma temática que a gente pode discutir com os estudantes, independentemente de ter ou não ali o computador, a internet na escola. A Sim. gente trabalha muito numa lógica que a gente chama de desplugada, né? Então a gente pode fazer várias atividades que vão discutir com os estudantes sobre tecnologia, comportamento na internet, riscos, ainda que a gente não tenha ali na Sim, sala de sem aula o uso de tecnologia, fato, sem né? uso de fato. O que é ainda mais bacana, porque a gente consegue, inclusive, trabalhar essas habilidades de olho no olho, colocar a mão na massa, pensar, criar com os estudantes. É muito transformador e tem sido bastante bacana poder acompanhar isso de fato. Eu acho até mais interessante, Uhum. porque a gente está tão conectado, a gente se relaciona tanto com as pessoas que estão longe da gente, que às vezes a gente esquece de como se relacionar perto, olhar no olho, sentir ali a reação das pessoas. Então, achei extremamente interessante. Agora, tem alguma experiência, Guilherme, que você viveu ali, ou com algum professor, alguma escola em específica, que te emocionou a mostrar como essa disciplina da cidadania digital tem feito a diferença na vida das famílias? Olha, esse projeto da disciplina de cidadania digital que a gente tem desde 2021, a gente tem uma rede de mais de 500 escolas no país inteiro que participam. Ou seja, é Então, muita gente. são muitos professores, são muitos estudantes, muitas realidades diferentes, né? Acho que Uhum. tem uma coisa que me marca bastante, que é quando a gente consegue ouvir os professores, né? Isso aconteceu muitas vezes, e o professor dizer para a gente, olha, isso fez diferença para mim, isso me ajudou na sala de aula. Ter
recursos que vocês criaram, ter esse curso de formação, ter esse suporte que vocês também, né, a gente também oferece, tá com os professores, faz a diferença. E isso faz a diferença para o professor numa grande capital ou para um professor no interior do estado. Sim. A gente teve uma experiência muito legal, por exemplo, de um professor que, a partir dos conteúdos que a gente criou para esse projeto, que é um projeto gratuito para as escolas da rede pública, o professor adaptou esses conteúdos para a sua realidade, que era uma realidade de uma escola em uma comunidade quilombola. Então, Uau. foi muito importante para o Ou seja, de professor. remanescentes de escravos, né? Que ainda Exato. existe muita comunidade quilombola aqui no Brasil. Exato. Então, o professor pegou os conteúdos que falam sobre, por exemplo, riscos na internet e trouxe esses conteúdos para a realidade dos estudantes que vivem, por exemplo, racismo no seu dia a dia. Então, essa adaptação dos conteúdos para a realidade dos professores, dos estudantes, é muito importante também. E acompanhar isso é sempre muito emocionante, assim. Sim, imagino. E a gente acha que, às vezes, a tecnologia não chegou numa comunidade, como exemplo por essa, alguma comunidade indígena lá na região ribeirinha do Amazonas, mas não, viu, gente? A tecnologia está espalhada aí. Eu fui gravar no Pantanal uma série de Identidade no ano retrasado e todos eles têm celular, conexão à internet, então é uma realidade que está realmente permeando todo o Brasil e a gente precisa de orientação nesse sentido. Inclusive, voltando mais um pouquinho ali na escola, a gente percebe que desde cedo as crianças têm acesso a isso, né? Crianças, adolescentes já estão com o celular na mão, como eu falei, muitos estudantes levam para a escola, a gente, graças a Deus, teve essa lei que proíbe o uso ali durante a escola, para eles poderem, de fato, prestarem atenção, mas como que a escola pode acompanhar essa realidade e se tem alguma obrigação legal que a escola precisa fazer em relação a essa orientação com os alunos? Você tem algum conhecimento sobre isso? Sim, muitas pessoas não sabem, mas esses temas que a gente está falando aqui hoje, de riscos na internet, de uso seguro de tecnologia, até mesmo de IA, já fazem parte do que as escolas devem colocar nos seus currículos. Então, aqui no Brasil, a gente tem a nossa BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que estabelece para as escolas as habilidades e competências que são direitos dos estudantes. Então, esses temas de tecnologia já fazem parte da BNCC desde 2017. A gente tem uma atualização da BNCC em 2022 que trouxe ainda mais especificidade e este ano 2025 a gente também teve, pelo Ministério da Educação, a promulgação das diretrizes sobre educação digital e midiática, que também estão dentro desse guarda-chuva. Então, a situação que a gente tem hoje é, as escolas devem sim, na educação básica, fundamental e médio, colocar esses temas nos currículos, colocar isso na formação dos professores. O que não quer dizer que é fácil. A gente sabe, a realidade das escolas, em especial na rede pública, pode ser muito desafiadora. E aí que a gente precisa apoiar os professores, que podem estar muito sobrecarregados para trazer mais isso, né? Então, quanto mais a gente consegue auxiliar esse processo, mais a gente vê a mudança na prática. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, as escolas já devem colocar isso nos currículos dos estudantes. É um direito que eles têm de aprender sobre isso e ter orientações sobre isso. Então, se você, pai, mãe ou responsável que está nos assistindo, pode, inclusive, cobrar a escola sobre essa ajuda. E se a escola não souber, não tiver estrutura, fala da SaferNet para a escola, viu, gente? Porque essa instituição é séria, faz um trabalho belíssimo e está aí para ajudar, para orientar, para que a gente possa, de fato, proteger as nossas crianças e adolescentes. Agora, mesmo com essa disciplina ali disponível, a gente sabe que muitos professores e escolas ainda não conhecem, como eu comentei aqui, ou não se envolvem tanto, né? Que estratégias e ações a SaferNet tem feito para ajudar para que, de fato, tenham esse acesso, essa informação, para a gente colocar em prática tudo isso? Nós trabalhamos numa rede colaborativa, né? A gente sabe, o Brasil é um país muito grande, são muitas e muitas escolas, realidades diferentes. Mas a gente tem feito um contato muito importante com as secretarias de educação municipais, estaduais, para pensar como a gente consegue levar essa formação dos professores para todos os professores, né? E como a gente consegue, né, partindo dessa premissa que as escolas já devem colocar esses temas nos currículos, como a gente pode apoiar as escolas nesse processo. Então, a gente criou, por exemplo, nesse projeto da disciplina de cidadania digital, um caderno de aulas com mais de 300 páginas, com roteiros de aulas, para que os professores possam aplicar em sala de aula de fato. E esse material é disponível gratuitamente? Gratuitamente. É um material que a professora pode baixar, conhecer e aplicar esses conteúdos com seus estudantes. Isso ajuda bastante, porque no dia a dia da sala de aula, né, ter uma aula planejada é bastante... facilita o trabalho. Com certeza. E a formação junto dos professores também dá para que o professor e a professora possam se sentir mais seguro para lidar com isso, né? Porque, de novo, não é uma temática só para o professor e a professora da área de informática e tecnologia, não, é para todos os professores. E nesse processo todo, a gente tem feito também um trabalho muito importante que é reconhecer
os professores. Sim. Então, a gente tem conversado, entrevistado, divulgado esses professores que estão em sala de aula aplicando esses conteúdos e estão vivendo os desafios e as vitórias disso, né? Então, a gente criou um prêmio também para os professores. Então, tudo isso para incentivá-los, incentivar as redes Sim. a ficar mais próxima disso e saber que a gente pode apoiar nesse processo também. Olha, é um trabalho seríssimo hoje, então, aqui no Identidade. Quero agradecer, Guilherme. Nosso tempo está acabando, mas se você de casa se interessou, não deixe de conhecer o trabalho da SaferNet. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Tchau, tchau.